O meu nome é João Paiva, juntamente com o Carlos Fiolhais, meu colega e amigo. Vamos ter aqui uma conversa sob o título de Histórias em Físico-Químicas, aproveitando alguns eventos da história da ciência para falar precisamente de física e de química. Hoje vamos falar de duas personagens, Galileu Galilei e Dmitri Mendeleev. Não estão propriamente encontrados no tempo, mas entendemos que era uma boa maneira de começar esta rúbrica com um tema da organização do mundo, porque um e outro, ao seu estilo e na sua circunstância, em física e em química, foram pedras-chave nesta tentativa científica da organização do mundo. Carlos, podes começar tu com Galileu Galilei. Para um físico, começar com Galileu é começar com o início da física, porque ele é considerado o pai da física. Vive no século XVI e XVII e no início do século XVII, mais propriamente em 1609, ele é o primeiro a usar um instrumento que amplia de um modo dramático o poder do olho humano. É o telescópio. É o primeiro a ver o céu com uma nova possibilidade, uma possibilidade tecnológica, e ele viu coisas que nunca ninguém tinha visto. Viu montanhas e vales na Lua, portanto a Lua não era um astro perfeitamente esférico e perfeito como se imaginava. Viu fases de Vênus que o levou a apoiar o sistema de Copérnico, heliocêntrico, em desfavor do antigo sistema ptolomaico geocêntrico. Viu manchas no Sol, também o Sol tinha impurezas e, acima de tudo, viu satélites à volta do planeta Júpiter. 4 satélites, 4 luas, eles chamam-lhe estrelas, eram luas, as luas que nós podemos chamar galileicas, que andavam à volta de Júpiter. Ele também pensou que isso apoiava a tese de Copérnico, porque havia outros corpos no espaço, no céu, que tinham astros à volta. Portanto, a Terra não era o único centro. E essa ampliação do olho que lhe permite a utilização do telescópio é, de algum modo, um exemplo daquilo que a ciência passaria a fazer a partir daí. Nós, com instrumentos, conseguimos perceber melhor o mundo porque conseguimos exceder os nossos sentidos. Ele na Lua viu coisas como montanhas, e as montanhas projetavam sombras, e ele percebeu que as sombras projetadas na Lua formavam-se da mesma maneira, dizemos hoje pelas mesmas leis da óptica, que as sombras na Terra. E, portanto, e aqui está a unidade do mundo, a compreensão do mundo. O mundo, afinal, apesar de ser variado e de haver grandes distâncias, afinal há leis universais, porque aquilo que sabemos sobre a luz aqui na Terra também se aplica à luz da Lua. E, portanto, há aqui uma intuição, que depois Newton mais tarde vai aprofundar, há aqui uma intuição da unidade do mundo. E é essa unidade do mundo que vai ser, digamos assim, uma marca sempre presente na física, na química e noutras ciências. Ele não foi o primeiro que disse que havia montanhas na Lua. Houve um autor romano, Plutarco, que imaginou até, não só montanhas, como até pessoas que viviam na Lua. Enfim, a imaginação voava. Mas ele usou um instrumento, ele viu com olhos de ver, com certeza não viu sinais nenhuma de habitantes da Lua, mas viu fenómenos que, de algum modo, semelhantes aos fenómenos que estavam na Terra. E isso é a unidade do mundo. É curioso destacar também que em Galileu essa atitude de ver as coisas, de espreitar o céu, envolve o desejo também, que é tão importante em ciência. Aliás, a palavra desejo é muito curioso, tem a ver com alcançar as estrelas, e este gesto tão importante no início da ciência marca, obviamente, toda a iniciativa científica é também uma iniciativa de desejo, de vontade de conhecer mais. Na química, em paralelo, a química é uma ciência muito continuista, que herda, obviamente, saberes, particularmente da alquimia, mas há, de facto, um momento muito crucial de organização do mundo,
quando as substâncias, por assim dizer, se conseguem organizar em famílias e em grupos. E há um nome-chave, Dmitri Mendeleev, um russo que nasceu na zona da Sibéria, que é, digamos assim, uma pedra fundamental na construção daquilo a que hoje chamamos a tabela periódica. E ele, para além de dar saberes, a construção da tabela periódica é, como todas as construções científicas, uma construção comunitária. Nomes como Newland, Mayer, Dobriner são importantes também para aquilo a que Mendeleev chegou, mas na realidade ele conseguiu, com um gênio incrível, organizar cerca de 70 elementos diferentes. Herdara-se de Lavoisier e de outras pessoas muito importantes para a química, uma trintena apenas, mas Mendeleev e os seus companheiros, com muito gênio, conseguiram dar um contributo fundamental para a organização das coisas. Há um certo paralelismo entre o exercício de Galileu, que o Carlos descreveu, no muito grande, olhando o céu, e também no muito pequeno, se tenta organizar o mundo aqui por via da química. Dmitri Mendeleev tem uma história muito curiosa. A mãe dele é uma autêntica heroína, porque terá tido mais de uma dúzia de filhos, e Mendeleev foi o último, e ela fez uma forte aposta em dar-lhe condições para ele estudar. Ela enviuvou muito cedo, ele praticamente não conheceu o pai, mas a sua mãe, Marie Mendeleev, fez um esforço grande, conseguiu levá-lo a São Petersburgo, e ele, a partir da Universidade de São Petersburgo, e depois já em diálogo com outras fontes de saber na Europa, acabou por desenvolver esta tabela periódica. A genialidade de Mendeleev prende-se principalmente com a existência de buracos, digamos assim, fruto precisamente de uma imaginação criativa, mas já muito segura do ponto de vista científico. Ele deixou, por exemplo, um buraco para o gálio, que é um elemento cujas respectivas substâncias não eram conhecidas na altura, mas conseguiu inclusive prever propriedades dessa substância a partir das propriedades dos elementos vizinhos, digamos assim, deste elemento. Aliás, esse é também um dos génios associados à história da tabela periódica, é a previsão de buracos e a previsão de propriedades a partir de propriedades de elementos vizinhos. Convém também dizer que a tabela periódica nos nossos dias de hoje, enfim, foi-se ampliando. Há na tabela periódica atual a marca de muitos homens e mulheres da ciência. Foram-se construindo também alguns elementos artificialmente no laboratório, foram-se descobrindo outros que existem na natureza. E não está acabada, não? E não está acabada. Está nos 118 elementos, precisamente. E os físicos continuam à procura, digamos, de novos elementos, e vão encontrar novos elementos, embora estáveis, porque é que a tabela periódica acaba ali, ou está a acabar ali devagarinho, porque o núcleo torna-se muito grande e tem prótons que são carregados, e então a repulsão entre os prótons impede. Portanto, o problema não é do átomo, não é dos eletrões. Há lá muito espaço para pôr eletrões, o problema não é da química. O problema é do núcleo atómico, o problema é de ter uma estrutura que seja coesa e que se aguente durante bastante tempo, e é muito difícil para os últimos elementos que conhecemos da tabela periódica. Mas verdade, apesar dessa instabilidade dos últimos elementos, nós também vamos criando condições deles existirem em tempos ínfimos, obviamente. Temos melhores instrumentos. É verdade, mas acho que acabamos esta rúbrica sobre Galileu, Mendeleev e a organização do mundo com este sinal precisamente de continuidade, que é muito próprio da ciência e que a história da ciência também nos ensina. Portanto, uma coisa que é construída com colaboração, com suor, com esforço, com a razão, com a experiência, obviamente, com a observação, mas que faz lembrar a metáfora do horizonte, de uma verdade que se tenta alcançar, mas que nunca se alcança, e, portanto, o fascínio de uma ciência que sempre continua com novas coisas por descobrir. Nem o olhar do céu de Galileu, que ainda hoje se faz na astronomia, nem a tabela periódica que organiza as coisas da natureza, são processos acabados, felizmente, para a ciência. A ciência continua.